E o companheiro Neto, ele tem sido uma voz altiva, uma voz ativa, presença marcante na defesa da preservação de um dos nossos maiores patrimônios, que é o Rio Jaguaribe. O Neto faz esse trabalho há muito tempo, ele vai deixar o recado dele aqui. Ele está ladeado pelo seu filho, grande ativista, inclusive, que já saiu daqui do Brasil, que esteve fora representando aqui o trabalho que eles estão fazendo. Ele vai deixar mensagem para vocês aqui, mensagem que precisa chegar no coração da gente proteger, como protege a vida, o Rio Jaguaribe. Neto, a palavra é sua. Bom dia a todos os presentes e agradecer primeiramente a Deus, onipotente, todo-poderoso, de me dar esse microfone que me foi cedido a convite do professor Monteiro, que é um amigo de longa data. E Monteiro, quero fazer o uso da palavra, apresentar a vocês aqui esse trabalho que eu iniciei há pouco, mês de julho. Se chama Gemidos de um Moribundo Rio. Uma das primeiras promessas de Deus aos seus filhos, quando escravos em terras estrangeiras, foi dizer a Abraão: guardiei dessa terra que fica entre o grande rio do Eufrates e o rio do Egito. Quando Deus prometeu liberdade aos seus filhos, Ele prometeu terra com muita água, terra entre dois grandes rios, entre o rio Nilo, que é o rio do Egito, e o rio Eufrates. E todos nós sabemos que a terra seca é a morte. Nós vivemos no sertão cearense, marcado por secas diversas, como a seca dos 38 em 1877, 1878 e 1879, que acabou com a cultura, uma economia de 300 anos, matando todo lugar na beira do Jaguaribe, e aproximadamente 500 mil cearenses morreram de fome. E essa história nos é escondida. Quando nos é escondido também a história da seca de 15 ou da de 32, quando os campos de concentração que eles cantam tanto, de Auschwitz, quando os alemães matavam judeus, ciganos, gays, lésbicos. Mas eles não contam dos campos de concentração que existiam no nosso sertão cearense, às margens da ferrovia, como em Crato, em Cariús, em Senador Pompeu, em Sobral, onde o povo sertanejo fugindo da fome, da sede e da miséria, desciam nos trens nessa localidade, mandavam colocar eles dentro de um curral, cercado de arame farpado, dizendo que ia ter comida, que ia ter água, que ia ter dignidade, e eles morriam de fome, de sede, de varíola, de cólera. E ninguém fala nessas histórias. Nós fomos criados numa subcultura que nós não somos nada, não valemos nada, e que só é importante aquilo que vem de fora. A gente conhece a história de Napoleão Bonaparte, de Alexandre o Grande, de César Augusto, e ninguém conhece a história dos nossos pais nem dos nossos avós. Eu contei aqui, uma oportunidade alguma, com o troféu Monteiro, a história do seu Medeiros, avô e pai do Monteiro. E tenho feito isso com classes sociais diversas, que não venceram financeiramente, portanto não merecem um bom dia dessa hipócrita sociedade. Vaqueiros, agricultores, mulheres do campo, lavadeiras de roupa, pescadores, ferroviários, carreteiros, carroceiros, professoras da roça, tantos eu tenho feito, tentando deixar registrada a história desses gigantes filhos da terra, porque só se canta nessas terras as histórias contadas e escritas por mercenários pagos pelos que têm dinheiro na versão deles. O povo nunca existiu. E eu conto a história de um povo que ficou esquecido, escondido, ou talvez nunca existido. Porque eu faço isso porque eu quero lembrar o rio,
O rio Jaguaribe, que foi a nossa primeira estrada, a estrada nova das boiadas, responsável pela carne seca, pelo couro, pelo seco que alimentava o Brasil inteiro e era a economia do Ceará. Hoje não passa de esgoto a céu aberto, de um verdadeiro lixão. O que vocês estão vendo nesse pano aqui são 6 bocas do inferno. 6 esgotos a céu aberto, sem nenhum tratamento, jogando todos os vômitos, toda escória, toda fedentina numa cidade de 102.400 dentro do rio Jaguaribe. E esses esgotos vão fermentar aqui no açude Oroz, abaixo de um sol de 42 graus, e a qualquer instante pode estar surgindo um vírus Jaguaribe, um bacilo Jaguaribe, para vir matar a nossa população. E as autoridades constituídas de direito teimam em ignorar o nosso rio. No Iguatu, o costume é levantar muros da hipocrisia, negando o próprio rio. As nossas gerações novas não conhecem o Jaguaribe. Antes era um imenso parque de lazer em nossa cidade, era um campo de vazante, era um local onde os nossos pais e avós desciam com uma lata, um ancurete, um balão para encher os potes. E hoje não tem um pobre da Vila Neuva, ou da Vila Moura, ou do São Gabriel pegar seus filhos e dizer: vamos passar o dia ali no rio, vamos pegar um peixe, fazer um pirão e recriar. Os ricos têm tudo que o dinheiro pode pagar nos seus condomínios fechados. É sauna, piscina, campo de futebol, playground. O pobre não tem mais nem tomar um banho no rio. E a hipócrita, mentirosa, sociedade capitalista, tudo isso esconde. E nós nos calamos diante dessa hipocrisia. E essa a necessidade dos gemidos de Moribu do Rio. Eu peguei o depoimento de todas, mais de uma centena de pessoas que eu tenho homenageado através do ano, e esses livros se transformaram em lei 19.469, defendida na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pelo deputado Yassine Diniz e assinada pelo governador Nunes. E agora, no dia 24 de agosto, eu vou para a 10ª edição do projeto Abaeté, Homem Verdadeiro. Abaeté é uma palavra indígena, que significa homem verdadeiro. E nesse dia eu vou levar até o dia 31 de outubro, que é a culminância, que eu termino com a cavalgada dentro do rio Jaguaribe, mostrando a nossa sociedade o grande esgoto, o maior crime praticado na nossa sociedade, tanto a nós mesmos como a nossos filhos e nossos netos, como água e vida, e ao rio que está no trono de Deus. E durante esse período, de aproximadamente 3 meses, eu vou levar escolas a vários pontos do nosso rio, para que a semente possa germinar onde de fato Deus coloca na cabeça desses jovens, dessa nova juventude, para que a gente possa transformar esses 102.400 em 102.000 agentes regeneradores dos recursos naturais, fiscais do nosso grande rio. Muito obrigado e muito bom dia.